E aí, tudo certo? Sabe aquela sensação de que tem algo errado no seu relacionamento, mas você não consegue explicar? Como se estivesse sendo manipulado, só que de uma forma tão sutil que parece que é coisa da sua própria cabeça. Ou qualquer coisa que você fez, você já é errado. Então, se você se identificou logo de começo, esse vídeo é para você. Eu vou falar para vocês um tal comportamento que tem se repetido muito em alguns relacionamentos e que muitos chamam de Síndrome de Jezabel. Assim como eu também fiz um vídeo chamado Síndrome da Mulher de Potifar, esse vídeo vai ser uma ponte para o outro, beleza? E calma, cara. Não é para julgar ninguém, mas sim para entender certos comportamentos que as pessoas têm que envolvem charme, vitimismo e sedução para dominar o outro sem levantar a voz. Então responda aqui essa pergunta nos comentários. Porque muitas pessoas conseguem manipular emocionalmente os seus parceiros. E se você ficou curioso para saber minha opinião e os dados, fica até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também aqui tem uma opção que vocês conseguem hypar o vídeo, que depois que vocês curtem. E também, se você gosta do meu conteúdo e do meu canal, se possível, também deixe um valeu demais aqui para me incentivar a manter a constância aqui para postar os vídeos. E também eu deixei aqui um apoia-se para você também contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito. Então, já dei meu merchan e vambora! Bom, primeiro, um contexto aqui rapidinho. Olha, quem não sabe, Jezabel é uma personagem famosa da Bíblia. Ela foi rainha de Israel, casada com o rei Acabe, lá nos livros de Reis. E ela ficou conhecida por sua influência marcante sobre o seu marido e pelo envolvimento em tramas de manipulação, poder e idolatria. Inclusive, cara, há uma passagem que mostra como ela arquitetou a, né, a mor, vocês sabem o que, de Nabote, só para conseguir um terreno para o marido. Então imagine o peso dessa influência. O próprio texto bíblico diz que não houve ninguém que se vendesse para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como Acabe, instigado por Jezabel, sua mulher. Então, por aí vocês têm uma noção de quem foi essa Jezabel e porque muitos atribuem a certos comportamentos vindo de algumas mulheres, né, em questão, como síndrome de Jezabel ou espírito de Jezabel. Hoje esse termo é usado por alguns psicólogos, terapeutas e até mesmo em círculos religiosos para descrever certo padrão, né, de comportamento, vão desde tipos de manipulação emocional, busca incessante por controle, sedução e muitas vezes relações disfuncionais, especialmente afetivas. Não totalizando, né, claro, mas em geral é muito apontado para algumas mulheres. Mas vale o alerta aqui: a manipulação não é exclusiva de um só gênero. É importante aqui a gente separar o joio do trigo, né? E não usar o conceito para estigmatizar ninguém à toa, deixando claro, certo? Então, ou seja, né, enquanto na Bíblia Jezabel era literalmente uma rainha usando o poder real, hoje fala-se em síndrome de Jezabel como aquela pessoa que quer dominar tudo: a relação, o parceiro, as decisões da família, do ambiente de trabalho e outras coisas. E às vezes age de modo sedutor, outras pelo drama ou pela vitimização, sempre buscando controlar o outro. E eu acho que vocês possivelmente já viram alguém com essa tal síndrome de Jezabel, não é mesmo? Cara, pode ser até mesmo que aconteceu com você, ou na sua roda de amigos, ou com pessoas próximas da sua família. E isso é uma realidade. Se vocês separarem bem todos esses atributos, né, se é assim que eu posso dizer, que evidencia essa tal síndrome, cara, você vai ver que repete até em filmes, em séries, que principalmente, né, é voltado um pouco para a mulher, que a mulher consegue manipular tanto o cara pode ter uma influência enorme, sei lá, como reis, políticos, pessoas de grande influência, que se ele tem uma parceira do seu lado que manipula ele em tudo, cara, quem tem o real poder não é ele.
quem toma as decisões de tudo da vida dele, inclusive de questões até, por exemplo, como de reis liderar o seu povo, questões até de religião, que no caso, por exemplo, de Jezabel, Acabe adorava o Deus de Israel, só que não fazia parte, não cultuava o Deus de Israel, ela cultuava outros deuses. E foi por isso até que Acabe se desviou, né, do Deus de Israel e começou a adorar outros deuses. Tudo por causa de quê? Por causa da influência de Jezabel, que até tem um versículo na Bíblia, né? A mulher sábia edifica a casa e a mulher tola leva à ruína. A gente tá cansado de ver isso em todo tipo de mídia social, né? E geralmente, cara, tem alguns sinais que aparecem de praxe quando ela tá mostrando essa tal síndrome, né? Que eu vou falar pra vocês pra ficarem de olho e, né, até reparar isso na sua roda de amigos. E olha, muitos homens, principalmente os mais carentes, os mais românticos, né, não percebem de cara. Então vamos começar por alguns sinais. O primeiro é a culpa constante. Cara, você sempre tá errado. Se você reclamar, ela se ofende. Se você tenta impor limites, ela some ou joga indiretas para você. Segundo, reforço intermitente. Uma hora ela te trata como um rei e do nada ela esfria, te trata como o bobo da corte, né? E você meio que fica perdido, tentando reconquistar o que ela já te deu. Terceiro, manipulação emocional. A pessoa usa chantagens, dramatizações e faz o parceiro se sentir culpado e insuficiente, sempre devendo, né, entre aspas, algo para ela. Também controle excessivo, né, que cria um certo ambiente de domínio, controla a rotina, controla suas amizades, sua vida financeira, escolhas do parceiro. E se não for do jeito dela, o clima se torna outro. E um gancho para isso é também a sedução, usada como poder. Aqui é usado como uma espécie de arma para conseguir favores, né, que vão manipular decisões, reverter situações ao favor dela. Narcisismo e teatralidade. Cara, muitas vezes há traços de personalidade narcisista ou histriônica, que precisa ser o centro das atenções e, se contrariada, vira aquele drama na certa. E tem um sinal que é praticamente, eu acho que acontece em todos os relacionamentos, que ele é chamado de gaslighting, que meio que ela faz você duvidar da sua própria percepção. Tipo assim, ela fala que você tá viajando, que você entendeu tudo errado, que isso é coisa da sua cabeça, sendo que você viu coisas e meio que você tá entrando numa paranoia que não é real, entende? E um dos pontos praticamente visível é o ciclo de isolamento. A pessoa faz o parceiro se afastar de amigos, de família, e com isso ela consegue ter o controle melhor sobre ele. Eu sei que parece meio confuso esses sinais. Pois é justamente por isso que é tão perigoso, porque no começo parece aquele amor verdadeiro, mas é só controle disfarçado. E se a gente voltar para a história da Bíblia, a Jezabel apenas não manipulava Acabe, mas ela também tomava decisões por ele. Ela mandava cartas em nome dele, chegou ao ponto, né, de, o que eu já falei anteriormente, de levar um cara de arrasta para cima por causa de terra, né? Ou seja, ela dominava até a moral do rei. Agora olha que doido. Muita gente hoje vive algo parecido. Não com uma arrasta para cima, é claro, mas com relacionamentos onde a pessoa vai perdendo quem realmente ela é. Ela vai abrindo mãos de valores, amigos, princípios, só para manter a paz com alguém que a manipula sorrindo. Cara, e a realidade é que te vive em uma era de egos inflados. Redes sociais, filtros, autoestima baseada em likes. E tem gente que acha que a outra tá ali só para servir para bajular. Que eu também já fiz vídeo aqui explicando esse fenômeno. E quando encontra alguém mais sensível, mais dedicado, mais disposto a amar de verdade, que em questão são os homens mais emocionados, ela usa essa ferramenta como controle, porque ela sabe qual que é o ponto fraco deles, né? E vocês sabem muito bem que grande parte delas sabem jogar o jogo. E cara, não deixando apenas a minha visão, a psicologia diz muito sobre isso. A ciência,
de maneira geral, ela não reconhece oficialmente, tá, a síndrome de Jezabel como diagnóstico, tá? Levando um pouco no ramo da como diagnóstico na questão da medicina, da ciência. Mas os traços que eu falei anteriormente aparecem em transtornos já estudados, como a personalidade narcisista, histriônica e em quadros extremos de transtorno de personalidade antissocial. O ponto central aqui, cara, que é a manipulação sistêmica, busca de poder e centralidade extrema, e pouca empatia pelo seu parceiro ou o limite do outro, né? E também pesquisas apontam que traços de manipulação e controle pode acontecer em ambos os gêneros. A conversa aqui é exclusivamente sobre comportamento e não sobre o gênero. Mas como esse padrão da Jezabel costuma ser associado a estratégias mais sutis, mais psicológicas, que envolvem sedução, vitimismo, drama, muitas vezes ele é mais comum em relacionamentos onde a mulher exerce esse papel. Mas a cultura frequentemente associa as mulheres, remetendo à figura de Jezabel do passado. Mas aí então você deve estar se perguntando, mas como me proteger de tudo isso e como sair disso? Cara, primeiro, pare de duvidar da sua intuição. Se você sente que tem algo errado, provavelmente está. Cara, depois que você observa o padrão, ela te elogia só quando você obedece. Só quando você obedece ela some quando você impõe limites, ela te chama de doido ou algo do tipo quando você questiona algo. Cara, esses sinais são sinais vermelhos que você tem que prestar atenção se está acontecendo em seu relacionamento. E o ideal, cara, é buscar apoio de amigos, psicoterapia, gente de fora que possa te ajudar a enxergar o que você não está conseguindo ver. E o principal é estabelecer limites. Cara, diga não sem culpa. Se necessário, se afaste e reconstrua sua identidade novamente. Porque ninguém merece viver em uma gaiola emocional com alguém que você sabe que está só te manipulando. Também sabe qual que é uma verdade que ninguém quer falar? Cara, tem muito homem bom que foi ensinado a aguentar tudo, né? Tipo, a proteger, fazer tudo por amor, fazer tudo para agradar ela. E querendo ou não, ele acaba aceitando manipulação como se fosse uma espécie de paixão, né? Entre aspas, intensa. Mas na verdade não é. É um aprisionamento emocional. E quando esse cara acorda para a realidade, ele tá todo quebrado, sem energia, sem confiança, sem autoestima. Então por isso que esse vídeo, essa conversa que a gente teve é tão importante, porque assim pode no futuro abrir os olhos das pessoas que estão passando por isso, entende? E se você se identificou, tome atitude, impõe limites, tenha valores, tenha seus princípios e não se deixe se manipular por qualquer pessoa. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda da minha opinião ou quer acrescentar algo, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!